Bem-vindo ao Desafio das Sombras. Hoje o desafio é descobrir 50 animais só pela sombra. Alguns você vai matar na hora, outros vão dar trabalho. Anote seus pontos e no final veja sua pontuação. Preparado? Então vamos começar. Nível 1 fácil. Pergunta 1. E a resposta certa é... Pergunta 2. Adivinhe o animal pela sombra. E a resposta certa é... Pergunta 3. E este animal, você sabe qual é? E a resposta certa é... Pergunta 4. Que animal será esse? E a resposta certa é... Pergunta 5. Você conhece este animal? E a resposta certa é... Pergunta 6. Já viu esse animal antes? E a resposta certa é... Pergunta 7. Está fácil. Que animal é esse? E a resposta certa é... Pergunta 8. Você consegue identificar este animal? E a resposta certa é... Pergunta 9. Já viu esse animal antes? E a resposta certa é... Pergunta 10. E esse você consegue adivinhar? E a resposta certa é... Pergunta 11. Você consegue identificar este animal? E a resposta certa é... Pergunta 12. Consegue descobrir que animal é esse? E a resposta certa é... Pergunta 13. E esse você consegue adivinhar? E a resposta certa é... Pergunta 14. Adivinhe o animal pela forma. E a resposta certa é... Pergunta 15. Já conhece este animal? E a resposta certa é... Pergunta 16. Já conhece este animal? E a resposta certa é... Nível 2. Médio. Pergunta 17.
Está fácil. Que animal é esse? E a resposta certa é... Pergunta 18. Este animal é famoso, você sabe o nome? E a resposta certa é... Pergunta 19. Qual é o animal escondido nesta sombra? E a resposta certa é... Pergunta 20. Você consegue acertar este animal? E a resposta certa é... Pergunta 21. Qual animal aparece nesta sombra? E a resposta certa é... Pergunta 22. Você consegue acertar este animal? E a resposta certa é... Pergunta 23. Já conhece este animal? E a resposta certa é... Pergunta 24. Que animal misterioso é esse? E a resposta certa é... Pergunta 25. Consegue descobrir que animal é esse? E a resposta certa é... Pergunta 26. Você conhece este animal? E a resposta certa é... Pergunta 27. Adivinhe o animal pela sombra. E a resposta certa é... Pergunta 28. E este animal, você sabe qual é? E a resposta certa é... Pergunta 29. Que animal será esse? E a resposta certa é... Pergunta 30. Consegue descobrir que animal é esse? E a resposta certa é... Pergunta 31. Já viu esse animal antes? E a resposta certa é... Pergunta 32. Qual é o nome deste animal? E a resposta certa é... Pergunta 33. Reconhece o animal pela sombra? E a resposta certa é... Pergunta 34. Será que você acerta esse animal?
E a resposta certa é... Nível 3. Difícil. Pergunta 35. Qual animal aparece nesta sombra? E a resposta certa é... Pergunta 36. E esse você consegue adivinhar? E a resposta certa é... Pergunta 37. Está fácil. Que animal é esse? E a resposta certa é... Pergunta 38. Você consegue identificar este animal? E a resposta certa é... Pergunta 39. Que animal misterioso é esse? E a resposta certa é... Pergunta 40. Já conhece este animal? E a resposta certa é... Pergunta 41. Adivinhe o animal pela forma. E a resposta certa é... Pergunta 42. Qual é o animal escondido nesta sombra? E a resposta certa é... Pergunta 43. Este animal é famoso, você sabe o nome? E a resposta certa é... Pergunta 44. Que animal está representado aqui? E a resposta certa é... Pergunta 45. Você consegue acertar este animal? E a resposta certa é... Pergunta 46. Você conhece este animal? E a resposta certa é... Pergunta 47. Adivinhe o animal pela sombra. E a resposta certa é... Pergunta 48. E este animal, você sabe qual é? E a resposta certa é... Pergunta 49. Que animal será esse? E a resposta certa é... Pergunta 50. Consegue descobrir que animal é esse? E a resposta certa é... Chegamos ao fim do desafio das sombras. E aí, quantos animais você acertou? Conta nos comentários, desafie seus amigos e veja quem manda melhor.
Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e não perca os próximos quizzes. Até a próxima!